ele não foi pra Floripa, ele foi pra Joinville, né? Não é lá a mesma coisa. Joinville. Ah, mas já tá Já tá melhor que nós. Quem foi pra Joinville? Vai comparar Joinville com... É, bom é Rio Grande. Bom é nosso caquinho. Tá muito profundo. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu sou um professor antes de mais nada, pessoal. Eu tô um pouco preocupado com a turma de vocês. Eu não sou um cara que tem horário de atendimento, mas eu repito, eu sou um professor. Eu escolhi essa profissão para ensinar. Se alguém estiver perdido, que me mande um e-mail e a gente marca 2, 3, 4 horas se for necessário, mas meu papel é ensinar. Principalmente na turma de vocês, eu tenho notado um monte de gente que está completamente boiando nessa matéria. Tá? Eu nem sei nome, mas tem sentido. Então, pô, me manda um e-mail. Segunda, a partir das 3 até a hora que quiserem, eu dou aula para quem quiser. A quinta, entre essas duas aulas também. Terça, antes das 7, eu dou aula. Antes das 5, eu também dou aula para vocês, se quiserem. Tá? Então vamos se ligar, pessoal. O importante é não comer mosca, tá? Vamos trabalhar então. Onde é que nós paramos? Minha namorada me bloqueou. E eu tô preocupado porque vocês não estão tentando fazer Ficou isso, pirata eu tenho comigo. repetido. Você tremer, uma boa. Tô acostumado a ver gente me olhando e dizendo tá, entendi, chegando na prova e não andando, pessoal. O que nós fizemos aqui? Muitas coisas. Cálculo. Não entendi. Falta. Os outros todos nós convergimos? Não, você deixa a gente fazer isso sozinho a aula inteira. E aí? Porque começou a errar a aula. E aí acabou a aula. E aí acabou a aula. Não, ele só fez em 320 só. Muito bom, né? Vamos lá, pessoal. Você deixou de fazer sozinho a aula inteira. E depois acabou a aula. Vamos lá? Só peço, por favor, me escuta. Senão não vai rolar. Entendeu? Então tá. Bom, o primeiro deles, né, pessoal, de 320. Eu tenho várias coisas para fazer. A primeira coisa é o aspecto microestrutural. Concordam? Então ali eu vou desenhar uma bolinha com todo mundo líquido. Tranquilo? Tranquilo. Número de fases aqui eu só tenho líquido. A composição química da liga vai ser a mesma composição química da fase. Ou seja, 30-70. Tudo bem? A composição química da fase, da liga. Proporção de fases é a quantidade de fases que eu tenho. Eu tenho 100% líquido. Eu preciso de uma regra para conferir tudo isso aí. Eu pedi para vocês. Vai ser, na verdade, a quantidade de estanho vezes... Tô desligando. A quantidade de estanho vezes... Vezes 1. Não. A quantidade de estanho na fase vezes a quantidade da fase tem que ser igual à quantidade de estanho na liga. Certo? Portanto, para esse caso, vai bater em 0,3 igual a 1 vezes 0,3. Só que, bom, eu acho bom vocês anotarem, tudo bem. Em termos de chumbo, a quantidade de estanho na fase vezes a quantidade da fase tem que dar a quantidade de chumbo na liga. Para esse caso, 0,7 igual a 1 vezes 0,7. Certo? Bueno, ponto B. Minha microestrutura. Aqui eu tenho que desenhar cristais de alfa mergulhados em líquido. Certo? Não é bem assim, tu não pode sair a desenhá-lo louco, porque tem uma certa quantidade que eu devo respeitar ali. Então a primeira coisa que tu tem que fazer é calcular a proporção. Se tu calcular 30% de uma fase e 70% de outra, e me desenhar 50 e 50, eu vou te dar errado. Tá? Então, o primeiro cálculo é de proporção. Na verdade, a quantidade da fase alfa aqui vem a ser 40 menos 30 dividido por 40 menos 12. Concordam ou não? Vocês podem só me responder para facilitar a nossa vida? Sim? 40 menos 30, 40 menos 12. Fechou? Isso dá quanto? 35. 35,7. Não. Quanto? 35,7. 35%, tá? Então o desenho aqui já começa a ser diferente. Eu tenho 35,7% de alfa, certo? Com certeza disso não. Foi que tinha dado uma aula. Você tem certeza disso? Tá dando muito pouco alfa aqui, hein? Dá
Dá 64 de líquido. Bom. Então, Eu achei mais no B, você tá falando? é. Eu achei mais alfa do que o B. É isso aqui, ó, no B. A quantidade de alfa é esse valor, 40 menos 30, dividido por 40 menos 12. 12, 14. É isso aí. O cálculo é esse, então, 35? Então tá, fechou. Dá uma olhada aqui. Tá? 35. Enquanto que a quantidade de líquido é 30 menos 12, 40 menos 12. Certo? Composição química do sólido, alfa. Eu peguei valor diferente. É o mesmo valor que tu falou. Se era 12, é 12. 12,88, pode ser? Sim. Tá. E a composição química do líquido? 40,60. Tranquilo? Tranquilo. Microestrutura, então, aparentemente eu vou ter poucos sólidos de alfa e muito líquido. Certo? O que falta? Lembrei. A prova. Então vamos lá. Em termos de PB, certo? Que é o que está aqui. Certo? Vamos lá, Vitor, vamos lá. Em termos de PB, 0,7 é igual 0,88. Só um pouquinho, deixa eu também com uma cabeça minha. 0,7 é igual a... Só um pouquinho, por favor. 0,7, isso daqui é alfa, né? Deu 12, não é isso? Tá. Então, 0,7 é igual a 0,12 vezes 0,35. Todos ou não? Não, 0,85. Pessoal, só me ajudem. Como é que é? O que eu fiz errado? Isso é a quantidade de estanho. Ah, então desculpa. Então, em termos de PB, 0,7 é igual a 0,88. Beleza. Vezes 0,35. Mais 0,60. mais 0,60, perfeito, vezes 0,64. Todos? Beleza. E em termos de estanho? 0,3 é igual agora sim 0,12 vezes 0,35 mais 0,40 vezes 0,64. Todos? Entendeu, cara? Isso no B. Agora nós vamos pro C. Certo? Primeiro, qual é o intuito de calcular o C aqui? Tem mais alfa do que Hã? Tem mais alfa. Saber que tem mais alfa que no outro ponto. Sim. Na verdade, o intuito é um pouco outro. A minha grande pergunta aqui, prestem atenção no que eu estou falando, é descobrir percentual de alfa altético. Esse é o meu intuito do problema. Quanto por cento de alfa altético eu devo ter ali no C? Nada. Nada. Por quê? Porque ele está antes do autético. Porque ele está antes do altético. Não tem grão, não tem alfa altético. Certo? Por outro lado, esse percentual de alfa que eu tenho ali, ele vai ser muito perto do percentual de alfa. Tu concorda comigo? Desculpa. Do percentual de alfa altético. Porque ele está muito perto da linha altética. Então, se der 30% de alfa ali, certamente eu vou ter 33% de alfa altético ou uma coisa que vale. Tranquilo? Então tá. Bom. Isso aqui vai ser importante. Já vou dizer por quê. Mas vamos lá. Microestrutura da liga, então. Como é que eu posso saber? Não sei ainda. Microestrutura se baseia na proporção. Então nós vamos ter que fazer a proporção para poder desenhar. Certo? Quantidade, então, de alfa. Vocês estavam certos, né? Porque a minha cabeça estava gravando que aqui eu tenho muito mais alfa do que líquido. Tá? Por isso que a estrutura ainda aqui vai ser bem diferente. Quantidade de alfa, então, vamos lá. 60 menos 30. Quantidade de alfa. Quanto? 60 menos 30. Tá. No 60, então. Por que é 60? Tem que necessariamente ser mais ou menos que 61.9. Menos que 61.9 porque ainda não chegou nele. Portanto, 60 menos 30. Menos quanto? 18. Vamos aceitar como 18. O que tem que ser? Tem que ser menos que 19.2 porque ainda não chegou nele. Por outro lado, esse valor, se nós guardarmos as proporções de espaço,
Estão me entendendo ou não? Lendo. Se nós guardarmos as proporções de espaço, esse 18 tem que ser mais ou menos do que o do ponto D. Mais. Por quê? Porque está menos curvado. Vocês estão me entendendo? Então, se fosse fazer esse exercício na prova e na proporção do ponto D vocês botassem 18 ou 18,5 ia dar errado. Estão me entendendo ou não? Tá? Então, vamos manter 18? Então fala, não deixa eu continuar. Assim, ó, se tu olhar para esse desenho aqui, essa inclinação está diferente dessa. Concorda comigo? Como eu estou com aproximadamente a mesma diferença de temperatura do C para o D, eu até posso fazer o C em 18, certo? Agora o D tem que estar menos que 18, porque está mais inclinado. Entendeu? Se tu botasse acima de 18 e abaixo de 19,2 o D, eu ia te dar errado. Entendeu? Alguém mais não entendeu? Posso continuar? Então vamos lá. Então, 60, 30, 60, 18. Quanto que dá mais ou menos? 0,71. 0,71. 71 de quem? De alfa. Então mudou completamente a coisa. Tá? Agora eu tenho 70% de quê? De sólido. E o resto que sobra? Vamos fazer o cálculo para ver, mas o desenho da microestrutura já mudou completamente. Tá? O resto que sobra é 30, 18, 60 menos 18. 60, 18, tá? Esse valor que sobra vai, claro, vai dar 30 qualquer coisa. Só, sei lá, mas agora minha microestrutura o que vai ser? Eu vou começar a desenhar já para vocês verem. Vai ser mais. Isso aqui é você, tá? Isso aqui é buceta. Isso daqui vai ser alfa, e isso aqui vai ser o quê? Tá mais pra cu, né? Eu tenho que ver muito mais alfa do que o resto. Tá? É grão de alfa ou não é grão de alfa? Não. O que me falta? Composição química do alfa tem que bater com quem? Tem que bater com os 18 que vocês escolheram na proporção. Certo? Portanto, a composição química do alfa é 18,82. E 60,40. Tá? Do líquido. Certo? O que falta para esse? A prova? Então eu vou ter, em termos de estanho, certo? 0,3 é igual a 0,18 vezes 0,70 mais 0,60 vezes 0,28. É isso? Não sei. Júlia? Hã? Pode repetir. Posso, então, mas é só o que eu peço, se não pegarem, me mandam repetir. Então, em termos de estanho, 0,30, que é a composição de estanho na liga, concorda? Igual a composição química do estanho na fase alfa, que bateu em 18, é isso? 0,18 vezes a quantidade de alfa, que bateu em 68%, é isso? 71, me desculpa então. Então, 0,18 vezes 0,71 mais 0,60, que é a composição do estanho no líquido, vezes a quantidade do líquido, que é 29, 0,29. Fechou? Tá? E em termos de PB, é fácil também, na verdade é 0,7 igual a 0,82 Vezes 0,71. vezes 0,71 mais 0,4 vezes 0,29. vezes 0,29. Fechou? Então tá. Agora o negócio começa a complicar um pouquinho mais. Tá? Eu poderia... Vamos calcular em D. Tá? Por favor, prestem atenção. Quantas fases eu tenho em D? Quais? Alfa e beta. Certo? Microestrutura, já posso te dizer ou não? Mas dá para ter uma ideia. Dá para ter uma ideia. Vamos tentar entender o C. Certo? Esses alfa aqui vão ser o quê? Quando chegar na linha do eutético? Não. Quem vão ser esses alfas aqui? Não, tudo bem, vamos ser uma. Grão de quê? Não. 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 Vamos de novo.
Não, esses alfa aqui não vão ser. Mas como assim? Vai ser alfa primário? Vão ser alfa primário. Na verdade, esse alfa já existe, ele está ali, eu não tiro ele mais dali. Certo? Ele está lá. O que vai acontecer se eu baixar mais 3 graus? Eu vou aumentar a quantidade de alfa. Porque eu baixei mais a temperatura, vocês estão entendendo? Mas esse alfa vai continuar ali, um pouquinho maior. Certo? No ponto eutético, na isoterma eutética, quais as fases que eu tenho? Esse alfa e a rigor quem mais? Beta e líquido não. Até alfa. Não. Tu tem esse grão de... Ah, beta e líquido... Não, beta e líquido acho que não, então não dá. Não tem as 3 fases? Não Tem, mas vamos pensar de uma maneira diferente. Didaticamente falando, eu tenho esse alfa e o que sobra do alfa é o quê? Líquido. Certo? Portanto, na isoterma eutética, a quantidade de alfa primário é quem? É um pouquinho maior do que essa daqui. Vocês concordam comigo? Como é que eu sei ela? Fazendo a proporção. Aonde? Na linha do teste. Na isoterma eutética. Certo? Por quê? Porque na isoterma eutética é o último lugar onde eu tenho quem? Ou melhor, é o último lugar onde eu gero quem? Alfa eutético. Certo? E a quantidade de líquido também na isoterma eutética, porque é o único lugar onde eu tenho... É o último lugar onde eu tenho o quê? Líquido. Certo? Mas eu tenho uma quantidade de alfa dentro do grão e fora. O que está dentro... Não, eu ainda não cheguei lá ainda. Calma aí, eu ainda estou com o alfa e o líquido. Tá? Esse segundinho eu já chego. Então, ali eu tenho alfa e líquido. Tranquilo? Portanto, algo muito parecido com isso aqui vai ser minha microestrutura. Só que esse líquido aqui vai virar o quê? Eutético. Eutético. Alfa. Esse eutético é o quê? Grãos de alfa. O quê? Não. Alfa e beta. Não, é alfa. Esse líquido aqui, ele vai virar alguém. Vocês concordam comigo? Quem que ele vai virar? Grão de eutético. Por quê? Deixa eu tentar fazer algumas perguntas para vocês. Assim, ó. Se eu tiver... Vamos pensar em gota. Se eu tiver 100% das minhas gotas em 61,9 e... Qual é o resto? Quanto é que é o que falta para 100 aqui? 38. Se eu tenho 100 gotas, se 100% das minhas gotas estiverem nessa composição química, elas viram eutético. Tudo bem? Agora, vamos mudar. Eu tenho 30 gotas e 70 sólidos. Tudo bem? Mas essas 30 gotas têm a mesma composição química das outras que anteriormente eu falei. Concordam? Essas 30 gotas vão virar o quê? A mesma coisa. Vocês estão entendendo? Então não me interessa a composição do líquido. Se eu tenho uma gotinha com 61,9 e 38, ela vira eutético. Se eu tenho 300 gotinhas com 61,9 e 38, ponto não sei o que, ela também vira eutético. Isso tem que ser entendido por nós. Então não me interessa muito o que virou antes. Me interessa que aquele líquido, naquela composição, vira eutético. O que é o eutético? Quais as fases que tem no eutético? Fala, tira a mão e fala. 3. No eutético, não. No grão eutético, quais as fases que eu tenho? Tem que saber. O que é uma transformação eutética? O sólido. O estanho chumbo vai virar sólido. Não, corretamente não é. A transformação eutética é quando eu venho de um líquido e gero o quê? Sólido instantaneamente. Instantaneamente. Sólido instantaneamente. O quê? Instantaneamente gera sólido. Gera o grão. Não, gera dois sólidos diferentes. Quais? Alfa e beta. É o que ele mostra ali. Não é? Pessoal, vamos entender então. Eu tô vindo. Agora, esquece tudo que eu falei, eu estou vindo aqui. Quando eu chego nesse ponto, eu tenho o quê? Líquido, e assim que ele baixa um pouquinho, o que ele gira? Gira o quê? Gera vários grãos, 100% dos grãos de quê? Alfa e beta.
Concordam ou não, pessoal? Certo? E esses grãos de alfa e beta são o quê? Grãos eutéticos. Então vamos botar número para que vocês entendam. Eu cheguei aqui e eu gero 80 grãos. Esses 80 grãos vão ter o quê? Alfa e beta. Concordam? Quais as quantidades de alfa e beta que eu vou ter em cada um desse grão? Não, nada a ver. As quantidades de alfa e beta que eu vou ter em cada um desse grão, eu meço como? Quantidade é sempre quantidade. É a composição do último líquido. Não, quantidade é quantidade. Sempre. Pessoal, de novo. Eu tô. Esqueça onde eu estava antes. Eu tô aqui. Tá bom? 100% que não. Tô te dando uma liga aqui. Isso, eu tô te dando uma liga que eu misturei 61.9 e 38.1. Tudo bem? Todos entenderam isso? Agora eu tô baixando temperatura. Quando eu chego no 183, todos os 100 grãos da liga vão virar 100 grãos de eutético. Concordam comigo ou não? Beleza. Qual a proporção de fases em cada grão de eutético? Tô preocupado com vocês, galera. Mas é que só tu me respondeu. Tem mais uma turma com mais de 50 que não responderam. Como é que eu sei a proporção de alfa e beta no grão eutético? Leva pra linha do alfa. E aí faz o quê? Regra da alavanca. Regra da alavanca ali. Por que ali? Porque é ali que formou. Tá? Então, como é que eu vou saber quanto de alfa e quanto de beta eu tenho dentro do grão eutético? Eu faço uma regra da alavanca daqui até aqui e daqui até aqui. Vai achar o quê? Alfa onde? Por favor, só põe um jeito de falar. Alfa dentro do grão eutético. Tranquilo? Qual é que vai ser o nome desse alfa dentro do grão eutético? Vamos chamar ele de alfa eutético. Tá bom ou não tá bom? Beleza. E se eu fizer pro outro lado? Daqui aqui e daqui ali. Quantidade de grãos de beta. Não. Isso. Acha a quantidade de beta eutético no grão eutético. Alguém não entendeu? Por favor, alguém não entendeu? Isso aí vai ter um valor. Vocês concordam comigo? Tá. Agora vamos continuar nesse lugar aqui. Tudo bem? Se eu baixar mais a temperatura... Não, deixa eu mudar. Vamos só um segundinho antes. E qual é a composição química do alfa no grão eutético? 19. Trago para a linha do alfa. Concordam? Qual é a composição química do beta no grão eutético? Não. Levo para a linha do beta. Tudo bem? Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Se eu baixar 50 graus a temperatura, a composição química do alfa e do beta muda ou não? Sim. Muda. Por que muda? Porque ainda tem fusão. Mas, beleza, tá certo? E mudam os limites de solubilidade. Portanto, muda a composição química do alfa e do beta. Concordam? Se muda a composição química do alfa e do beta, quem mais muda? As quantidades de alfa e beta. Concordam comigo ou não? E eu não tenho nem como calcular. Até que tem. Eu só sei que não é mais igual. Vocês concordam comigo? Portanto, aquele meu alfa eutético, aonde que ele existe? Só no Só no ponto eutético. Ou imediatamente abaixo, do tipo 182,99. Tá me entendendo? Dali para baixo já não é mais eutético. Tá, tudo bem? Agora vamos um pouquinho para a direita, para nós entender isso aqui então. Vamos para cá. Eu estou gerando uma certa quantidade de grão de alfa. Concordam? E o resto é um líquido. Quando eu chegar na isoterma, qual a composição química do líquido? Puxa para cá. Eutético. Concordam? Mas aqui, ó, quando eu estou nessa linha, o que eu tenho? Eu tenho o alfa primário, é isso ou não? Não. Eu tenho o alfa primário,
Concordam? E o líquido. Esse líquido vai virar o quê? Que é o quê? Alfa e beta. Então a minha quantidade de alfa vai ser quem? Exato. Esse alfa aqui, concordam? Mais o alfa que eu gerei aqui quando transformou. Um pouquinho do que eu transferi, um pouquinho do líquido é alfa também, concordam ou não? Tá? Então, tudo que eu vou ter que saber é a quantidade de grão primário que eu tenho, que é isso aqui. O que sobra é líquido. E o líquido que sobra vira alfa e beta. Tá? Então, se eu pegar imediatamente abaixo daquele 183, se eu pegar em 182.99 e fizer uma regra da alavanca, quais as fases que eu tenho em 1.2? Em 182.99? Quais? Alfa e beta. Se eu fizer a regra da alavanca ali embaixo, vamos fazer que eu chegue daqui até aqui e daqui até lá. Tudo bem? Isso aí é quem? Alfa o quê? Todos errados. É alfa? É alfa naquela temperatura. Concordam? Esse alfa nessa temperatura tem quem? Primário e eutético, porque é o alfa todo. Ali o que eu quero entender, o que eu quero que vocês entendam é que o que o diagrama de fase está te mostrando ali em 182.99. Se tu olhar, o que está escrito aqui, ó? Alfa mais beta, concordam? Esse alfa mais beta ele vale desse canto até tudo isso aqui. Se eu estou abaixo, eu estou nisso aí. E o diagrama não é mentiroso. Então quem é que eu tenho ali embaixo? Alfa e beta. Vocês estão me entendendo? Então é mais ou menos assim, eu tenho homem e mulher. Não interessa se a mulher está maquiada, se está junta com homem, eu não sei. O que eu tenho são duas espécies. Certo? Não me interessa o formato que ela está, como ela está junta, não sei. Eu tenho duas espécies, alfa e beta. Certo? Todos entenderam, pessoal? Então deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Imediatamente aqui, o meu alfa tem uma composição muito perto de 19.2, vocês concordam? Então agora vamos para cá. Qual é a composição química do meu alfa? Traz para cá. Concordam? Tá. Essa composição química é do alfa eutético ou do alfa primário? Hã? Do alfa. Por quê? E qual é a composição química do alfa eutético aqui? É a mesma. E do alfa primário? Por quê? Porque ali não tem mais alfa eutético, não tem alfa primário. Vocês estão entendendo? Tem alfa. E é o que o diagrama está dizendo, tem alfa mais beta ali. Concordam? Na verdade, o que acontece? Todo mundo difunde e aquele alfa primário que tinha uma composição e o secundário que tinha deixou de existir. Certo? Na verdade nem existe, porque não é mais primário, mudou, ele está diferente do primário. Eu só tenho grãos de alfa agora, nessa composição química, e alfa misturado com beta em uma outra composição química. Ou não? Não. Eu tenho alfa nessa composição química e alfa misturado com beta na mesma composição química. Certo? E o que eu chamava de beta primário? O que eu chamava de beta primário, como é que está ali? Hã? O beta primário é o beta do grão eutético, que continua lá. Mudou a composição química e mudou a quantidade, mas não é mais beta primário, é beta. Vocês conseguem me entender? Professor, a quantidade de líquido, por exemplo, ali no ponto C, vai ser sempre a mesma do alfa eutético. Quantidade de líquido? Você pegou... Vai ser a Porque mesma pra ver coisa. a composição química do líquido não bateu pra cá, você tá batendo pra lá também. Não entendi o que tu perguntou. Vamos pensar, não consegui entender. Por exemplo, ali no ponto C, a pessoa achar a quantidade de líquido que não jogou aqui pra direita, pra bater ali. Achar a quantidade de líquido no ponto C é isso aqui em relação ao total. Na composição química. Não entendo. A quantidade de líquido no C é esse intervalo. E seria a mesma coisa do alfa primário. Não. Não, o primário é do outro lado. A quantidade de líquido é essa e a quantidade de alfa é essa. Mas não é primário. Porque não tem grão ainda, Cris. São cristais de alfa. Em algum lugar tu está te perdendo. Para tu saber a quantidade da fase que está desse lado,
tu pega essa distância. Não, fazer bate-ponto, eu tô falando para a composição química. Tá? É que tu não falou composição química, tu falou Ah, quantidade. falei errado. Mas Então vamos de novo. a composição química do líquido seria a mesma quantidade, mesma composição do alfa eutético, é isso? Não, Não? não, porque alfa é só alfa. Tá, mas para descobrir, por exemplo, o alfa eutético no ponto C, como é que faria? Jogaria para cá, né? Não existe alfa eutético no ponto C. É só nesse termo. É só embaixo. Aqui eu tenho alfa em líquido. E esse alfa seria o alfa primário ou não? Só... Não, porque ainda não virou todo mundo sólido. É alfa. Você entendeu o que é o alfa primário? É isso que eu não tô entendendo. Então, vamos lá. É o último alfa, é o maior alfa que existe. É um grão sozinho de alfa. Tá entendendo? Na verdade eu estou vindo e ele está desse tamanho. Eu desço e ele está desse. Quando eu chego aqui ele tem esse tamanho. Se eu baixar mais ele não vai mais mudar de tamanho. Eu vou até mudar um pouquinho, mas eu não vou gerar mais alfa primário. Tá entendendo? Porque todo o resto está como? Todo o resto está como líquido nessa composição. Se eu baixar qualquer coisa de temperatura, com esse daqui não acontece nada. E esse líquido vira sólido. Tá? Então aqui no seu não tem alfa primário. Bom, eu já vi 3 dormindo, não é? Vamos lá. Aqui no seu não tem alfa primário, eu tenho grãos de alfa. Certo? Tudo bem? Fala. Grãos não, cristais. Cristais. O senhor falou que para achar a quantidade total de alfa, você, na linha da isoterma ali, você faz a regra da alavanca, certo? Aí para mim, então para mim achar só, por exemplo, o alfa eutético, eu pego aquela quantidade, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu pego aquela quantidade, eu pego da isoterma, rebato até a linha do sólido, do líquido e divido pelo total. Pega da isoterma e rebate com a linha do líquido aqui? É, isso, aí eu acho que o alfa primário ali. Isso. É alfa primário. Aqui é alfa primário. Aí pra mim achar o eutético eu só tiro do total que eu Só achei. tira do total que é imediatamente abaixo. Tá. Essa é uma das possibilidades. Que é o meu intuito hoje, ensinar para vocês as duas possibilidades que eu tenho. Mas preciso que entendam. Tá? Além do ponto D, eu tenho dois tipos de alfa ainda. Não, eu tô dizendo, não tenho. Não. O alfa ficou fora e o alfa ficou dentro. Tá, mas isso não é 2 tipos de alfa, é isso que eu preciso que tu entenda. É o que eu estou dizendo antes. Uma mulher é sempre uma mulher, com maquiagem ou sem maquiagem. O alfa ali, se ele está todo junto, ou separado, ou unido contra ele é alfa. Não tem 2 tipos de alfa, tem um alfa só. Tudo bem que estão com caras diferentes, mas é um alfa só. Tá? Só? Eu não entendi, Paulo, como é que calcula o alfa primário. Eu não escutei o que tu falou. Eu não entendi como é que calcula o alfa primário. Então, tentar de novo. O alfa primário é a maior quantidade de alfa puro que eu posso ter. Pensa comigo, Gabriel. Se eu estou aqui, ó, eu tenho 30% de alfa. Se eu estou aqui, eu tenho 40% de alfa. Quando eu chego na isoterma eutética, eu talvez tenha 70% de alfa. Está me entendendo? Se eu baixar, vai continuar 70%. Porque se eu baixar qualquer grau de temperatura a partir da isoterma eutética, o que vai acontecer com o alfa? Nada. E o que vai acontecer com o líquido? Ele não vai te gerar mais alfa. Não sozinho. Ele vai te gerar líquido, ele vai tirar alfa junto com beta. E alfa junto com beta eu não chamo de alfa primário. Eu chamo de alfa eutético. Tá me entendendo? Então o alfa primário são os grãos de alfa que tu tem. Certo? Na linha. Na linha, porque dali para baixo muda a composição química, olha aqui, ó. Não tem mais, tem alfa. Ele continua muito parecido, mas não é mais alfa primário. Tá me entendendo? Por quê? Porque muda a composição química, ó, vai baixando. Tá? Só uma coisa. Tá, o alfa primário, mas aquela parte do líquido ali, ele tem alfa e mais beta. Não, o líquido só tem líquido. Tá, não, mas ele vai ser alfa. Imediatamente abaixo ele vai ser alfa mais beta. Tá, então tu tem que pegar essa quantidade de alfa primário e diminuir do quê? Do alfa total. E seria o quê? Como Que seria imediatamente aqui embaixo eu fazer a regra da alavanca com tudo, né, cara? Hã? No ponto D? Não, ponto D não. Ponto D já está 3 graus abaixo.
Na verdade, na mesma linha. Na isotérmica. Na isotérmica, só que agora eu não faço mais aqui. Eu faço aqui. Faço com tudo. Faço com tudo. E aí vai... Tá. Aí vai me dar a quantidade de alfa total. Nesse. Porque eu fiz, professor, e o alfa primário deu 74. Só que eu fiz, e a parte do líquido deu 25. Ótimo. E aí somou, deu 100%. Mas aí Sim. eu não tinha me ligado que no líquido tinha beta também. Não, o líquido não tem beta também. Não? Não, o líquido tem estã e chumbo. Ah, tá. Só vai virar beta depois. Logo abaixo. Depois de De solidificar. suma de solidificar. Ah, Tá? não. Bom, então tá. Então esse cara que era líquido também tem alfa. Concorda? Se antes tu tinha 74 e agora tu tem um pouco aqui, o teu total tem que ser mais de 74. Todo líquido vai ser alfa e depois que ele vai virar beta. Não. Todo líquido vai virar instantaneamente alfa e beta. Alfa e beta, pois é, isso que eu não entendi. Isso que eu não entendi, porque... É que quando ele é líquido, ele não é alfa e beta, são os elementos químicos. Quando ele. Mas aquela quantidade de líquido ali, ela corresponde ao alfa eutético ou não? Não. Mas aqui O no alfa é o sólido. Isso aí que eu não entendi. Só vai ter alfa e beta quando vira sólido, só quando solidifica. Na verdade aqui, ó. Essa quantidade de líquido que está aqui vai virar alfa e beta. Sim. Depois de solidificar. Pessoal, tá difícil. Eu achei que você já tinha entendido isso. Na verdade, dá uma olhadinha aqui, velho. Ó. Isso daqui, no ponto C, é alfa. Tudo bem? E isso daqui, no ponto C, é líquido. Tá? Agora vamos fazer para isotérmica eutética. Pode ser? Pode. Vai ser isso aqui. E isso daqui é o que? Alfa primário. Tudo bem? Que bateu em 70 e saiu quantos? Hã? 74,3. Tá bom, 74,3. Sério. Alfa primário. Tudo bem? E isso aqui o que é? Líquido. Líquido. Quanto? 24,3. 25, né? 25, né? Tá? Isso imediatamente acima, ou na linha, se preferirem. Imediatamente abaixo, o que eu vou ter? E? O que mais? Aí tu vai ter o teu alfa primário, alfa e beta. Não, alfa primário é eutético. Alfa primário é eutético. Entenderam? Isso daqui vai continuar sendo Alfa primário. alfa primário. Tranquilo? Prisma? Isso aqui vai ser o quê? Beta. Viu? Vamos chamar de beta eutético, pode ser? E isso aqui vai ser o quê? Alfa eutético. Alfa eutético. Entenderam? Mas aí são tudo grão já, né? Hã? Aí já é Sim, grão. aí já é tudo grão. Por isso que eu estou desenhando as linhas, entendeu? O beta fica só no contorno do grão. Não. Onde é que está o beta pra ti? Tá dentro do grão. É a linhazinha, tu tá entendendo? Na verdade, no contorno do grão de alfa tá o líquido, que vira um contorno de eutético. Tu tá me entendendo? Mas não o beta sozinho, tem que ser alfa e beta. Tá? Se quando vocês desenharem um erro comum, o cara vai desenhar isso aqui e desenha assim, ó. Alfa primário, né? E me desenha tudo assim, ó. Tá, e me diz que isso aqui é alfa eutético e que isso daqui é beta eutético. O que tem de errado aí? Exatamente, vocês estão me desenhando um grão só de eutético, eu não tenho um grão de eutético. Certo? Ele está arrumado no contorno de grão, mas tem que ser mais do que um. Tem que ter orientações diferentes dos alfa, estão entendendo? Dos beta, perdão. Certo? E é por isso que eu digo, por exemplo, desculpa te dizer, mas tu tem demonstrado que tu entendeu nas últimas aulas e agora tu não entendeu alguma coisa. E acho que é porque tu não botou no papel, então meu conselho,
Ponham no papel, pessoal, façam no Foi braçômetro. exatamente por isso que eu fiquei com dúvida. Sim, por isso que eu estou dizendo, então, faz no braçômetro, tem que ser, velho, senão não vai dar. Tá? A filha dele tem um ponto. Qual? Esse. Ou imediatamente abaixo, para que tu entenda. Faz esse daqui imediatamente acima e esse imediatamente abaixo. Mas tem vídeo, por exemplo, quando eu teste o banho, só a janela, depois quando está muito baixo do foi só. Como assim? Só Só um se você pouquinho. continuar indo para baixo, a tendência é que eu tenha só a janela, ou não? Tu não tá entendendo? Se tu continuar indo para baixo vai ficar tudo igual. Nenhum dos dois pode mudar, vai mudar um pouquinho. Pessoal, só um pouquinho, irmão. Ele está me perguntando assim, ó. Se eu pegar isso aqui e continuar baixando, tá? Não vai mudar quase nada. Claro, vai mudar um pouco a composição química deste. Se muda a composição química, deve mudar um pouco a quantidade. Mas, a princípio, isso aqui tudo continua igual. Só que eu só chamo isso aqui de alfa eutético quando? Hã? Fala em alto, pessoal. Quando tá na linha da isoterma. Quando eu estiver na isoterma. Eu só chamo isso aqui... Desculpa, alfa primário, perdão. Eu chamo isso aqui de alfa primário quando eu estou na isoterma eutética. Eu chamo isso aqui de alfa eutético quando eu estou na isoterma eutética. Dali para baixo eu chamo de quê? De alfa. Vai continuar tudo muito igual, mas eu vou chamar de alfa, porque ele é alfa. É o que o diagrama está me mostrando. Concordam? Professor, nesse caso, se eu estiver temperando e quiser manter a temperatura eutética... Tem condições. Tempera é tratamento rápido, esquece disso aí. Tá. Espera a próxima Eu frase. tenho usado o termo errado, para ver se ele vai chegar lá, mas se eu quisesse chegar nesses graus ideais da estrutura, como é que eu faria? Mais alfa, mais beta. Eu teria que fazer um experimento rápido? Não. Qual que é a minha? Vai continuar igual. Beta ou alfa? Mudar um pouquinho o tamanho, mas... Não. Temperatura ambiente, isso aqui vai existir ainda, cara. 1% de variação não vai existir. A microestrutura só na linha da isoterma, ou seja, Esse é beta eutético, esse É. outro é alfa. Pessoal, por favor, tentem me entender aqui. Que eu já... Isso eu não entendi, Não, temperatura ambiente. esse Deixa eu te aqui é explicar. alfa primário. Só um pouquinho, pessoal. Essa microestrutura que está ali, ela vai daqui, certo? Se eu baixar mais, o que vai acontecer? A microestrutura meio que continua, tu vai mudar a composição química do alfa, ó, tá? E vai mudar a composição química do alfa e do beta. Mas a mudança não é tão grande, tá me entendendo? Como tu muda a composição química de cada um deles, tu muda as quantidades, mas muito pouco. Tá, mas tem que entender isso, pessoal. É por isso que eu posso te perguntar com um baita no pé-carratão na prova, que eu tenho certeza que todo mundo vai cair. É eu te perguntar quanto por cento de grão de alfa primário eu tenho aqui em D. O que vocês vão me responder? Nenhum. É tudo alfa. Zero. Certo? E se eu te perguntar qual é a composição química do alfa primário em D, vocês vão dizer que não tem. Se eu te perguntar qual a composição química do beta primário, também não tem. Se eu te perguntar qual a composição química do alfa, vocês têm que me dizer que é essa. Certo? Primário. Só que mais Só abaixo no vai ser outra composição química, mas vai ser tudo alfa. Tá, pessoal? Professor, e se Tem- fosse um ponto abaixo daquela linha de solubilidade do alfa? Só mostra pra mim, abaixo da linha de solubilidade do alfa. Como assim abaixo? Entre o zero e essa linhazinha. Aqui? Sobe pro lado até o ponto B, até a linha do ponto B. Isso, desce. Daqui até aqui? Isso, mais pra baixo. Aí. O que tem? O que teria nesse ponto? A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Mesma coisa, alfa e beta. Só que o beta só tem estanho. E o alfa, a gente vai usar esse final aqui. O alfa teria 1% de estanho. Não tem como não ter O quê? o alfa. Como não ter o alfa? Se tão abaixo dessa linha, você sempre ter ela como referência. Não, é que eles desenham essa linha até 23 graus Celsius. Mas a vigor ela vai até 0 graus. Tá? Aqui não, aqui é outra coisa. Aqui a linha acaba aqui. Tá? Então aqui eu tenho a fase beta, 100% de estanho. Lá eu tenho a fase alfa, 1% de estanho. Fala. Isso da microestrutura, ela vai, o grão vai variando por causa
da liga, né? Da composição da liga. Não. A composição da liga é sempre igual. Tá, sim. Nesse ponto aí ela sempre vai ser igual. Aí quando ela passar do eutético, a microestrutura vai se manter daquela forma. Muito parecido. Sim, mas sempre vai variando de liga para liga. Isso só que eu queria entender. Claro, vai variando de liga para liga. Claro. Se eu botar do lado, já não vai ter Sim, mais vai ter 70 e 74 e 25, vai ter 68 e sei o que. Tá me entendendo? Pessoal, vamos lá, pessoal. E aí? Eu vou demorar mais para todo mundo de vocês, não. A gente tem que entender isso aqui. Deu? Vamos pro ponto D agora, então. Microestrutura do ponto D, qual vai ser? Essa aí que você desenhou? Hã? Essa aí que você desenhou? Ah, não faz assim. Me diz quem vai ser. Vai ser alfa e beta só. Grãos de alfa. Grãos de alfa. Não, tem que me dizer como é que tá. Grãos de alfa. E grãos de beta? Não. Grãos de alfa e beta. Grãos de alfa, grãos de alfa. Grãos de alfa, o contorno protético. Agora sim. Então eu vou ter grãos de alfa e beta e grãos de alfa. Todos concordam? As quantidades vão ser iguais a essa daqui ou não? Não vai ser igual, certo? Tá. Então Grãos de alfa e vai ser beta, muito grãos parecido, de- eu vou ter que desenhar assim. O desenho vai ser quase igual, mas eu vou ter grãos de alfa, certo? E grãos de alfa mais beta. Se quiserem chamar isso aqui de alfa primário, só por chamar até pode, tá me entendendo? Mas por que aqui não é alfa primário? Porque mudou a composição química em relação ao alfa primário. Vocês estão me entendendo? Se mantivesse a mesma composição química, Felipe. Ou seja, se essa linha não fosse assim e fosse quase uma reta. O que é sempre a mesma coisa? O do alfa primário. Portanto, ia ser sempre o quê? Se não muda a composição, continua a mesma coisa. Portanto, ia ser sempre alfa primário. Aí eu poderia sim chamar de alfa primário. Estão entendendo? Se vocês só me dizem que sim, eu me preocupo. Vamos tocar. No D, a microestrutura, no caso, então são grãos de alfa mais beta, de beta. Vamos, grãos de alfa mais beta, grãos de alfa e não tem lamela, né? Não, tem lamela. O alfa mais beta tem lamela. Vamos voltar. Não tem, eu acho. Tem? Tem? É igual essa daqui, velho. Não, eu fiquei na dúvida, porque lamela não é só no ponto... Lamela, ela é criada num ponto eutético. Mas ela continua, não tem como mudar. Pessoal, vamos ter que entender isso aqui, pessoal. Pode dar uma luz aí, professor? Hã? Uma luz. Vamos o quê? Olha pra mim. Se eu, vamos zerar tudo de novo. Eu tô aqui no meio. Tá? Composição 61.9 e 38.1. Certo? Quando eu passo do ponto eutético imediatamente abaixo, o que eu tenho? De quê? Grãos de alfa e grãos de beta. Tudo bem, ou seja, grãos de eutético. Não, grãos de alfa e grãos de beta não. Ah, naquele caso, grãos de alfa mais beta. Não. Me escuta, vamos de novo. Esquece tudo, eu tô aqui. Tô te dando uma liga com essa composição química, tá bom? Tá. Beleza. Aqui tá todo mundo líquido. Tá. Aqui tá todo mundo sólido. Tá. Qual o grão que eu tenho aqui? O grão eutético. Mas eu tenho um grão eutético? Um grão eutético é... Isso aqui é um grão eutético. Não tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um grão eutético. Outro grão eutético e outro grão eutético. Eu tô nessa composição química. Todos os grãos que eu vou ter vão ser eutéticos. O que tem dentro desse grão eutético, Rogério? Alfa e beta. Então, tu enxerga algum grão de alfa aqui? Não. E de beta? Também não. Também não. Isso que a gente tem que entender. Só vai ter grão de alfa quando eu tiver aqui. E só vai ter grão de beta quando eu tiver aqui.
Você vai depois que escalar. Se você está para baixo no início, não era ficar tudo lamelar. Não. Não foi o que tu disse. Se eu continuo para baixo, ele vai continuar. O que tu acha que vai mudar? No ponto, na linha teste. Mas vai continuar tudo lamelar. Não é tendência, ele vai continuar a rodar. Foi isso que eu perguntei. Eu não entendo. Quando me fala em tendência é que eles vão tentar virar lamelar. Não, que eles vão virando a temperatura vai baixando. Não vão virando, eles já são. Imediatamente embaixo do ponto já estão assim. Sim, aqui ó, nesse segundinho aqui, Beleza. tá todo mundo igual. Se eu continuar baixando, ele vai continuar todo mundo igual. Talvez mude, talvez não muda pela mudança na solubilidade, mas essa cara vai ter que continuar. Pessoal, é difícil nós entender isso. Vamos lá de novo, pessoal. Tá tranquilo? Qual a diferença dessa estrutura para uma estrutura qualquer que vem aqui? Uma qualquer vai ser grão. Por quê? Porque aqui, ó, algum sólido de alfa, algum sólido de alfa, entendeu? Então, aqui a temperatura ambiente vai ter, alguns desses grãos de eutético vão ser de quê? De alfa. E se eu tiver à direita, a temperatura ambiente, alguns desses grãos de eutético vão ser de quem? Beta. Não, alguns, tá, tudo bem. E os outros de beta mais alfa, ou seja, eutético. Pessoal, vamos lá? Então vamos. Como é que eu ando que agora já me perdi? Aqui? Então tá. Vamos pro ponto D com calma agora. Qual a minha microestrutura do ponto D então? Não, alfa não. Beleza, grãos de alfa e grãos de alfa mais beta. Tudo bem? A quantidade de grãos de alfa ali no ponto D vai ser muito parecida com quem? Com a quantidade de grãos de alfa primário, concordam? Sim. E a quantidade de grãos de alfa mais beta vai ser muito parecida com a quantidade de quem? Do último. De grãos eutéticos. Quantidade, tranquilo? Então vamos lá. Ufa. No ponto D então, quantas fases eu tenho? 2. Quais? Alfa e beta. Certo? Bom, vamos lá. Composição química do alfa. Tem que dar menos do que quanto? Não. 18. Botei 17 e 83. Não, até aí morreu o Neves. O que eu quero te dizer é que tem que ser menos do que esse valor que tu escolheu aqui em cima, você. Tá, tudo bem, contigo. Tá? Desde que tu siga ele. Tem que ser menos que 18. Então o alfa vai dar 18,82, certo? E o beta? Vai ser mais 97. 97,2. Morreu Neves. 98,2. Maior que 97,5. Concordam? Teria que ser diferente. Teria que ser maior que o do C ou não? Não. Por quê? Porque as inclinações são muito parecidas. Estão me entendendo? Então, se vocês botassem o mesmo valor do C e do D, por mim não teria problema. Estão entendendo aí, gurizada? Está entendendo? Tá, pessoal? Então, vamos lá. Quantidade de alfa. Tranquilo? 98 menos... Dividido por 98 menos... 17. Tá bom? Isso aí mesmo. Quantidade de beta. 30 menos 17 por 98 menos 17. Certo? Esse beta, aonde que está? Onde? 30 menos 17 por quanto? 30 menos 18. Não é mais no eutético, porque o eutético não existe mais, porque mudou a composição química. Mas esse Então é? beta está naquele grão que era eutético. Tranquilo? Quanto por cento desse beta está naquele grão que era eutético? 100%. Certo? Agora, quanto por cento do alfa está nesse grão que era eutético?
Que era quanto do alfa etético? Como? Daquele jeito que eu expliquei, pelo cálculo que eu expliquei. Fala aí, vamos lá. Peguei o total e diminui o alfa primário. Peguei o alfa total e diminui o alfa primário. O que o Danilo fez? Tá certo ou tá errado? É que no ponto D já mudou, né? A situação. É, já mudou. Ali já morreu, né? Aí não sei se dá pra tu ver pela isoterma. Dá, tá muito perto. Tá perto? Mas Tá? Na verdade, o que o Danilo fez? Ele pegou todo o alfa que tinha. Como é que ele calculou todo o alfa que tinha? Com essa regra da alavanca que eu mostrei. E diminuiu de quem? Do alfa primário. O que sobrou é o alfa que está aonde? Que estava no eutético. Certo? Um outro jeito, alemão, para calcular isso aí. Um outro jeito para calcular isso aí. Vou repetir para vocês. Vocês não estão escutando o que eu estou falando aqui, ó. Se eu tiver 10 grãos, todos eles com a composição, todos eles eutéticos, tudo bem? Vamos supor que eu tenha 10 de uma fase e 90 da outra fase no grão eutético. Estamos escutando? Então, no grão eutético eu tenho 90-10. Se eu tenho 10 grãos eutéticos, qual é a minha proporção de fase? 90-10. 90-10. Concordam ou não? Sim. Cauê, né? Cauê? Como é que é? Não, calma. O quê? Morreu, né? Prestando atenção, professor, se isso que você quer saber. É isso que eu quero saber. Então assim, ó, se eu tenho 1 grão 10,90 e eu tenho mais 10 grãos iguais, tudo é 10,90, concorda comigo? Agora vamos pensar. Vamos partir de um outro princípio. Se eu tenho todos os grãos da composição do eutético, eu tenho como saber a proporção de fases no eutético? Repete a pergunta. Como é que eu sei a proporção de alfa e beta no grão eutético? Pode falar, pô. A proporção De fases no grão eutético. faz parte da alavanca. Me diz de quanto a quanto e quanto a quanto. Daquele jeito que eu falei, final, mas inicial ali. Tá, mas quais os valores aqui? Eu vou fazer 61 menos 97 e alguma coisa ali que eu não tô chegando. Sim. 61 menos isso. Depois 97 menos 19 ali. Tá, isso é a quantidade de quem? Isso é a quantidade de alfa. Alfa eutético. Concordam? E se eu fizer isso menos isso, dividido por isso menos isso, é a quantidade de quê? Beta. Ué, agora, a quantidade de beta eutético em 1 grão não vai ser igual à quantidade de beta eutético em todos os grãos, se o grão eutético for igual? Sim. Sim. Portanto, esse cálculo que tu fez eu não precisaria fazer tão grande. Eu poderia só calcular a quantidade de alfa e beta eutético, tá me entendendo? Que vai continuar a quantidade de alfa e beta aqui dentro. Eu não precisaria ter calculado o total e tirado do primário, eu poderia ter ido direto. Entendeu, Danilo? Tá? Só que aí tem mais uma malandragem. Vamos supor que a minha quantidade de alfa primário deu 70. 70? Não, 70 não, 20, 10, tá bom. Alfa primário deu 70. Tudo bem? A quantidade de grão eutético deu 30. Tranquilo? Alfa primário 70, grão eutético 30. A quantidade de alfa eutético deu 20. E a quantidade de beta eutético deu 10. Tudo bem? Tranquilo. Esses 10 de beta eutético é em relação ao beta total. Eu não posso te perguntar a quantidade de beta no grão eutético? Não. Não entenderam? Vou explicar muito, pode. Vai ser a mesma Tá, mas isso total. é todo. Mas eu não posso te perguntar o percentual de beta em relação ao grão eutético? Por que 33? Vai ser a mesma. Porque tem isso. Então, na verdade, o que tu faria? Tu pegaria os 30% e chamaria de 100. E faria uma regra de 3 com quem?
com a quantidade de beta. Vocês estão entendendo? Olhem para mim, pessoal. Eu vou ter que botar no papel ali. Entende? Então, além de eu ter uma quantidade de beta e alfa eutético em relação ao total, eu posso ter essa mesma quantidade em relação à quantidade de grãos eutéticos. Vocês não concordam comigo? Muda. Eu também posso botar isso e vocês podem se perder. E eu devo botar alguma coisa assim na prova. Eu posso pedir todos os caminhos inversos se eu quiser. Estão me entendendo? Então vamos tentar. Bom, o D acabou então? É isso ou não? Ou falta mais alguma coisa? Vê se tá certo lá. Tá, então vamos tentar. Que é Deus. Porque acabando o D eu vou ter que botar no quadro o resto ali pra vocês anotarem. Então, já vimos microestrutura, grãos de alfa e grãos de alfa mais beta. Tranquilo? Quantidade de alfa bateu em quanto? 83,9. 83,17. Certo? Sabe como calcular a quantidade de alfa e de beta ali, não é? Tá. O que falta então? A prova. Certo? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 0,17 vezes... Quanto? 0,17 vezes 0,83 mais 0,98 vezes 0,17. Isso é igual a 0,3. Isso é igual a 0,3. Vamos lá. E 0,7 seria igual a 0,83. Eu peço desculpa, mas eu estou completamente surdo. Eu não consigo escutar isso. Pode repetir mais alto aí, pessoal? 0,83 vezes 0,83. 0,83. Isso é pro chumbo? Isso, 0,83 Mais vezes 0,83, porque a quantidade que deu? Isso. 0,83 vezes 0,83 Mais 0,02 vezes 0,17. 0,02, porque bateu 98, 0,02 vezes 0,17. Isso é igual a 0,7. 0,7. Tudo bem? Deu? Vamos lá. Não consigo, tá? Não dá porque eu botei no quadro da outra turma. O cara apagou. Agora vamos calcular a quantidade. Agora a gente está no ponto eutético, tá bom, pessoal? 6,5 na garagem. Qual é a quantidade de alfa primário? Como eu calculo a quantidade de alfa primário? Fazer a regra da alavanca, né? Deixa eu só chegar ali. Tem que fazer a regra da alavanca, é isso? Tá, quais são os valores que eu uso então? 61 menos 30. Então, vou colocar aqui desse lado, pode ser? Vamos lá, alfa primário. É isso? É igual a... Isso aqui dá quanto, por favor? 74,7. Todos fecharam esse valor? Isso era 27,5. Eu tenho uma dúvida, por que eu tô? Seria 61,9 menos 30 dividido por 97,5.
Não, porque a posição total é essa daqui. Isso é para calcular uma outra coisa. Isso aí é para calcular alfa primário. Tá? Então vamos de novo. Vamos lá, pessoal. Sobra o grão eutético. Não, o grão eutético. Pessoal, então, quais as duas fases que eu tenho aqui? Se eu pegar esse e esse, isso daqui seria o quê? Esse 18 aqui. Líquido, que vai ser o quê? Grão eutético, concordam? Então, aquela quantidade ali, ó, 30 menos 19 por 61 menos 19 dá o quê? 19,2 lá. Beleza. Grão eutético. 30 menos 19,2 por... Isso daqui era líquido. Tá bom? Vocês anotarem. Flagela. E vai ser o quê? Hã? Tudo bem, mas que vai ser o quê? Alfa. Agora dá para chamar de alfa eutético. Alfa eutético mais beta eutético, se quiser. Concordam? Quanto que bate aqui então, pessoal? 5,3. Não. Quem falou que chora? Não, daí não vai bater quando fechar o cálculo. Se tu arredondou ali, arredonda aqui também para fechar 100 sempre, para fazer uma prova fechar. 5,3. O que diz lá, meu? Antes do sinal de igual do segundo. Tá bom, pessoal? G real. Posso continuar? É grão eutético lá. Que era líquido. Vamos lá agora. Se eu quiser... Não, vamos fazer diferente. Vamos ver o que ele me deu aqui. O que é isso aqui então? Tá errado? Você vai pensar Isso, errado? é errado. Isso aqui está errado e vai continuar errado. Exato. É 26,3% do valor. Então aquilo aí não é percentual de alfa eutético, de jeito nenhum. Aquilo ali é percentual de grão eutético. Está errado, eu vou manter errado para que vocês entendam em casa que aquilo está errado. Eu escrevo aqui, Tá? Então, mas os valores estão batendo, não tá? Então, esse 25,3 aqui é outra coisa, certo? Grão de eutético. Como é que determina então? Hã? Como é que vai determinar o alfa eutético? Calma, já expliquei 3 vezes, vou explicar de novo. O tetófilo ali não é alfa eutético. É isso. No slide não, mas ali é a porcentagem de líquido que vai virar alfa mais beta eutético. Estou aconselhando, não. Então era líquido e vai ser alfa eutético. Não, é alfa e beta. E isso aqui o que é? Pô, ele tem piorado do caralho, sabe? Alfa e beta. Alfa e beta do grão eutético. Alfa e beta do grão eutético. Que é a mesma das exotermas, se pensar que está todo mundo sólido. Sim. Então isso daqui é a composição química de quem? Beta não, do alfa e do beta. Concordam? Sim ou não, pessoal? Sim. Então isso daqui onde é que está esse 98,2? Então é isso?
Errado também. Eu falei. Eu sei que é a condição do beta. Se você levar para cá, Então, é do beta, não é do beta ou teste. Então isso aqui está completamente errado. Concordam ou não? Por que está completamente errado? A do primário não tá certo. era para ser. O certo era para ser o primeiro só do alfa e o segundo só do beta. Primeiro do alfa primário e segundo do beta. Só a medidade deve estar muito ruim, pessoal. Nunca foi assim. Vamos lá, gurizada. Por que aquilo ali está completamente errado? Tá bom, então eu volto para trás e eu pergunto uma coisa. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Aqui, já. Qual a composição do alfa primário? Vocês acham que a ginástica tá ruim? É 19,2, não é? Quem tá sabendo, né? 19,2, pessoal. Onde é que tem 19,2 aqui? Então não é do alfa primário, isso aqui está no erro total. Ele está pegando a composição do ponto C, eu acho que é o que ele apresenta aqui. Ou do D, sei lá eu quem é que é. Tá? Não se ligue, eu não vou mudar isso aqui. Tá? Então eu vou anotar aqui no lado. Tá? Então, composição química do alfa primário é 19,2 e... 88. Legal. Quanto? 88. 81? Não fala pra mim só. Tá? E de quem agora? 80,8. Agora sim. Quem eu boto aqui agora? Grão tético. Se tu me der a composição química do grão eutético, olha, fácil não vai ser. Alguém sabe me dizer a composição química do grão eutético? Eu sei não. Quer que eu fale mesmo? Ah, é. Na verdade, a composição química do grão eutético não tem nada a ver comigo com aquela linha. A composição química do grão eutético, se eu fizer todas as misturas e multiplicação e blá blá blá, vai dar 61,9 e o complemento. Tem nada a ver. Aqui ele está levando para onde? Do beta? Não tem o beta lá do outro lado? Qual é a composição química do beta? 97. Então, essa composição química do beta eutético é quanto? 97,5 e 2,5. Certo? Porque ele botou aqui que está errado. Tudo bem? Agora vamos continuar, pessoal. Já tem 15 minutos de aula, então vai render. Vamos lá. Se eu quiser a composição química, a proporção de alfa. Quanto por cento de alfa eu tenho ali? Total. Como tu calculou, Daniel? Aqui eu preciso de como, não só quanto. Ah, Não. É menos 30 agora. Isso, é menos 30. Eu estou perguntando do alfa ali, de todo alfa. Isso, o que tu fez é do alfa eutético. Depois a gente vê. A quantidade de alfa que eu tenho ali, quanto é que eu faço? 97,5 sobre 97,5. Eu vou botar lá que fica mais fácil. Né? Então aqui, ó. Alfa total. É 97,5 menos 30. 97,5 menos
19,2. Isso aqui dá quanto? Calcule para mim. 86,20. Tudo bem? Beleza. Quanto é que é a quantidade de beta total? A quantidade de beta é o 7. Vai ser É quanto? 30 menos 19,2. Beleza. Então vamos lá. Beta. 30 menos. Só que esse beta total é igual a quem? Beta eutético, que é? 30. Tem que dar quanto? $13,8. Concordam? Sim ou não, pessoal? Sim. Calcularam aí? Fechou? Fechou. Agora. Ah, meu Deus. Hã? Agora, eu tenho beta e alfa total. E a quantidade de alfa primário, o que eu faria? Tirar 74% e 76%. Perfeito. Exato. Aí o que sobrar é o tético. O que sobrar é o tético. Concordam? Concorda, Daniel? Onde é que está o... Olha lá. Concordam? Então vamos chamar isso aqui de alfa eutético. Pode ser? Ele vem ser igual a quem? Grita o valor aí pra mim. Menos? Beleza, dá quanto? Agora só pra gente ter uma ideia na cabeça aqui, ó. Quanto é que dá 11,5 mais 13, 8 mais 86, 20. Quanto? Tá errado isso aí. Tá errado isso aí. Falei que estava errado? Não, tem que tirar 74% de 86. Não, isso daqui não é. Isso daqui é quanto? 74. Não. Isso daqui tem que ser, não pode ser alfa total. Isso daqui tem que ser alfa primário. 74,7. Isso aqui tem que dar quanto? Agora sim. Concordam? Tá, agora vamos lá. Posso ficar mais uns minutos com vocês ou não? Pode. Então vamos lá. Você vai com frente. Nós vamos fazer um outro cálculo. Aqui, ó. Vocês vão me dizer o que é. 97,5 menos 61,9 dividido por 97,5 menos 19,2. E agora nós vamos fazer 61,9 menos 19,2 dividido por 97,5 menos 19,2. Alfa e beta, primário. Concordam ou não? Qual é o valor que tem que dar aqui? Aí tem que dar 38. Calculem e me digam. 74? Beleza. Não, 45 não. 64,7. Se deu, alguém errou de novo no arredondamento. Como é isso aí? Quanto é que dá esse valor aqui? Calculando. Quanto é que dá esse valor? É que lá ele calculou com 30, né? A partir do ponto 30 ele calculou. Lógico.
Calça? Então, eu vou anotar, vocês vão me explicar o que está errado, então. Se é que tem algo errado. Quanto é que deu? 45,5, pode ser? E o outro? 54,5. O que são essas coisas? Aonde veio esses valores? Onde é que vocês acham 45, 54 por aqui? Não acho lugar nenhum. Como é? Do grão eutético. Quanto por cento de grão eutético que tem? Por que tem 100% de grão eutético? Ali, 25,3. Agora vamos multiplicar cada um deles por 25,3, vamos ver o que acontece. Quero ver eu entender isso aqui depois. Quanto é que dá isso aqui por 25,3? 11,5. Tá certo. Quanto é que dá isso aqui por 25,3? Na verdade, então, o que é isso aqui que eu calculei? Aonde? No grão eutético. Em relação à população de grão eutético. Se eu tivesse 100% de grão eutético, isso aqui seria a quantidade total de alfa e de beta na liga. Concordam ou não? Na verdade, eu multiplicar isso aqui por 25,3 é a mesma coisa que fazer uma regrinha de 3. Vocês não concordam comigo? Entendeu? Então, Tá? Então vamos chamar isso aqui, ó, de percentual de fases no eutético. Isso eu posso perguntar tranquilamente para vocês. Tá? Se eu pegar 45,5 e multiplicar por quanto que é o valor? É 25? Por 25,3 tem que dar 11,5. Vou trazer uma seta aqui para vocês se ligarem. E se eu pegar, só um pouquinho, que fase é essa daqui, só para que vocês não se esqueçam? Alfa eutético. E aqui é beta eutético. Tá? Então se eu pegar 54,5 e multiplicar por 25,3, dá quanto? Bem, pessoal? Então isso daqui é alfa. Vou chamar isso aqui de alfa eutético total e beta eutético total. Ufa! Vamos lá, gurizada. Vamos lá que eu ainda tenho 5 minutos de aula. Assim como, o que mais eu poderia pedir? Tá ficando confuso ou não, velho? Não? Então tá. Eu também poderia te perguntar, ao invés de quantidades totais de alfa, primário e eutético, eu poderia te perguntar quantidades relativas de alfa, primário e eutético, considerando o alfa como 100% da liga. Estão me entendendo ou não? Aqui, o que eu fiz? Eu não estou chamando, aqui ó, eu não estou chamando o grão eutético de 100%? Bom, então vamos pensar como é que eu faria isso com alfa. É só fazer uma regrinha de 3, por exemplo. Eu vou vir para cá agora. Quanto é que eu tenho de alfa total? Alfa total eu tenho 45,6%. Não. Como é que eu tenho isso? Quanto é que eu tenho de alfa total? 86. Então isso aí é 100, o outro é X. Vamos chamar isso aqui de 100.
Tá entendendo? E vamos botar aqui quem? Que é alfa primário? Médico? Não, um pouquinho. Não dá pra botar. Tem que botar o alfa em peso total da liga. Quanto é que é o alfa primário total? Onde é que tá? 74. Isso aqui vai me dar quanto? 86,65. E se eu botar aqui, quanto que é o alfa tético? 11,5. Quanto? 11. Se eu botar 11,5 aqui, isso aqui vai me dar quanto? Quanto? 13,34. 34. 35. Então, eu tenho 13,35% do alfa está onde? No eutético. 86% do alfa está onde? Nos grãos de alfa. Por outro lado, o alfa é 86,2% da liga. Estão entendendo? E o beta é um complemento. É pena que os valores ficaram muito parecidos, mas se liguem nisso aqui. Tá? Como é que eu vou chamar isso aqui? Então vamos chamar de percentual de alfa primário em relação ao alfa. Conselho notário. Vou chamar aqui então. Percentual de alfa P em relação ao alfa total. Tá? E isso aqui, percentual de alfa eutético em relação ao alfa total. Pessoal, tá ficando difícil, pessoal, não tá? Tá caralho. Vai vir na prova, tô dizendo, tô me matando para explicar, vamos correr junto. Algo mais, pessoal? Bom, a turma de vocês atrasou, então nós vamos ter que mudar o jeito da aula que vem, tá? Então não se esqueça que isso aqui tá errado. Aqui, ó, evolução estrutural da liga, tá? É tranquilo, é o que a gente já sabe, tá ali, ó. Grãos de alfa, nesse ponto aqui, né? E grãos de eutético. Só que não são grãos perfeitos, porque estavam no contorno dos alfas. Tá? Só, vocês não querem ter... Posso pedir para vocês tentarem fazer isso aqui para terça-feira? Vamos lá, eu. Ali, tá na lista? Ó, agora é do outro lado. Vou fazer pro Beto. Só que agora mudou a liga. Não é mais 70-30, é 80-20. Só outro roteiro antes disso aí. Não precisa fazer tudo, tá, pessoal? Façam 185, 180 e 183. O resto é fácil, não é? É, de cima vocês esqueçam, só peguem as três daqui, tá? Logo acima na linha e logo abaixo. Falou. Valeu.